Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. Fundada nos anos 20 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Josapar é uma das principais produtoras de alimentos do país. Na década de 80, envolveu-se no projeto da ditadura brasileira de exploração da região amazônica, adquirindo terras no Pará. Grilagem de terras, aliciamento de pistoleiros para a formação de uma milícia privada, expulsão de indígenas quilombolas e poceiros, violência e terror contra camponeses, em associação com os órgãos de repressão do Estado brasileiro, são ações que se seguiram à chegada da Josapar na região. Alessandra Gasparotto e Gilney Viana, que investigam a empresa no âmbito do projeto de pesquisa Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura, explicam as formas da cumplicidade da Josapar com a ditadura e descrevem as violações cometidas. A Josapar é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul e se destaca como uma das principais produtoras de gêneros alimentícios do país. Ela é bastante conhecida pela produção do arroz Tio João. Ela foi fundada nos anos 20 pelo Joaquim Oliveira, em Pelotas, também no Rio Grande do Sul. Surgiu como uma empresa, como um armazém de secos e molhados e acabou se expandindo então a partir da criação de gado e da produção de arroz. Em 1980, junto com o Banco Denasa de Investimentos, a Josapar adquiriu a Companhia de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Mineral do Pará, em uma área de terras onde viviam centenas de famílias de poceiros, de poceiras, de agricultores, agricultoras, e era uma área que tinha uma série de denúncias de grilagem. Nessa localidade, na região do Guamá, no Pará, a empresa enfrenta uma resistência muito grande desses poceiros e poceiras. Isso envolve uma série de conflitos. Então é justamente a partir desses conflitos que essa população do campo ela vai ser vítima de uma série de violações de direitos humanos, tanto por parte da empresa como de agentes do Estado. Sobre os indícios de cumplicidade da empresa com a ditadura, é preciso considerar que os investimentos da Josapar eles estavam inseridos nesse projeto de exploração da região amazônica e de modernização conservadora da ditadura. Então, a partir do momento que a empresa adquire os passivos da antiga Sidapar e se depara com uma resistência da população do campo que vivia na região, ela primeiro cria uma milícia privada formada por pistoleiros que aterrorizavam aquela população e, ao mesmo tempo, os dirigentes e acionistas da empresa buscam utilizar do seu poder, das suas redes de relações junto às Forças Armadas, para buscar apoio para reprimir essa resistência. E eles buscavam sempre associar essa resistência dos poceiros e poceiras a uma suposta subversão, exigindo então que a ditadura reprimisse essa população e preservasse então o seu patrimônio e o seu investimento. Durante as ações de repressão que se seguiram à eclosão do conflito, foi muito comum, por exemplo, a presença de pistoleiros da empresa junto à polícia, às ações policiais. Em muitos momentos a empresa fornecia alimentação, fornecia veículos para a polícia. A gente também identificou indícios de relações entre empresários, entre acionistas da empresa ou dirigentes da empresa, com agentes policiais, com agentes do DOPS. Então, nesse sentido, há vários indícios que vinculam a empresa com agentes da ditadura nesse processo que culminou com a violação de direitos humanos de camponeses e camponesas na região do Guamá, no Pará. A Josapar e seus associados, eles se propunham a desenvolver uma série de atividades produtivas lá, desde cerâmica,
silvicultura, mineração, produção de gado e tudo. E eles precisavam legitimar a sua posse da terra. Então, eles tinham uma parceria muito grande com o Estado, que, de uma certa forma, incentivou a que eles assumissem essas terras que eram duvidosas e que depois se confirmou que eram griladas. Segundo benefício, as empresas, particularmente a principal, que era a Sidapar, e depois a Propará, elas eram beneficiadas por incentivo da Sudam. Então, eles faziam parte daquele projeto da ditadura de levar o capital ao campo. E terceiro, elas se valiam de relações políticas para validar as suas concessões de minas, que foram herdadas de outras empresas. Então, estava tudo imbricado em interesses econômicos e a repressão que lhes dava sustentação. A nossa pesquisa ela indica um grau de violação de direitos humanos da população em geral. Quanto aos trabalhadores da empresa ou das empresas, a pesquisa ainda é muito rudimentar, mas tem uma suspeição de que eles contratavam trabalhadores sem informação devida do conflito e jogavam na linha de frente do conflito, o que eles expunha a riscos de morte e de trabalho insalubre. Segunda coisa é que a empresa precisava limpar, segundo a sua visão, limpar o terreno para poder fazer sua exploração e vender, inclusive, terras. E, para isso, eles desencadearam a repressão privada e depois associada a pistoleiros e associada à polícia militar para desalojar os familiares. Então, atingiu inicialmente os povos indígenas, particularmente os Tembé, e onde já existia uma certa ocupação de terra também. Eles fizeram um acordo em distrato, em prejuízo dos indígenas, cujas terras foram diminuídas radicalmente. Segunda questão, eles não reconheciam os direitos ancestrais dos garimpeiros que viviam lá há mais de 100 anos, particularmente os quilombolas. Só foi feito posteriormente, quando acabou o conflito. E, principalmente, os poceiros e poceiras que eram expulsos, alguns expulsos, outros na tentativa de expulso, com a violência inominável, desde estupro das pessoas, das mulheres, violência contra crianças, assassinato de lideranças especificamente, e também um terror contra a população. Helicóptero voando, fazendo metralha sobre as famílias, sobre as plantações, destruindo propriedades. Ou seja, eles adotaram uma tática antiguerrilha, que pressupunha ocupação de território, terror para as comunidades e cooptação de liderança, forçar que as pessoas fossem ajudantes e da busca do que eles chamavam de terroristas, que eram os gatilheiros, que era o pessoal de Quintino, Abel, você entendeu? Que eram os resistentes da própria comunidade. Ou seja, todo mundo que habitava aquele território foi atingido, você entendeu? E isso mostra que no campo as categorias atingidas são muito diversas quando uma empresa parte para a violência armada. É nosso dia, companheiro.